Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Bom, agora nós vamos para o vídeo que antecede a construção das metas. Então nós já estamos aprendendo sobre como funciona o cérebro, a questão da comunicação, né, a questão das crenças, intensidade, repetição, a questão das neuroassociações. Então, então isso faz com que a gente tenha mais recursos para trilhar o caminho dos livros. Então, isso é muito importante. Agora, um pouco antes da gente chegar lá, na parte que nós vamos estruturar as metas, é importante a gente falar um pouco sobre mindset. Você já ouviu falar nessa palavra mindset? Significa mapa de mundo, muito um termo utilizado no autoconhecimento, principalmente na programação neurolinguística. Bom, mindset é o seu mapa de mundo, são as suas referências. Né? Então, dependendo quais são as suas referências, serão seus resultados. Tá? Então, assim, muitas pessoas às vezes elas não conseguem ter um resultado satisfatório por conta justamente das referências que essas pessoas têm sobre aquele resultado. Né? Então, assim, em quem que você está modelando? As referências significam isso. Quem que eu estou modelando? Aqui. Né? Então, assim, muitas vezes, quando você não está conseguindo um resultado, não significa que o teu resultado está errado. E nem que você não é incapaz ou não é merecedor. Muitas vezes não tem a ver com isso. Tá? Muitas vezes tem a ver com o seu mapa de mundo. Ou seja, quais são os recursos que você está aí acessando dentro, que muitas vezes não são suficientes para você chegar até lá. Né? Então, muitas vezes, vamos imaginar um exemplo aqui. Eu quero viajar daqui para uma cidade que daqui até essa cidade dá 500 quilômetros. 500 quilômetros de distância. Tá? Um exemplo. E aí eu vou lá e abasteço um quarto de tanque do meu carro. Aí um pouquinho antes de chegar na cidade cabe a gasolina. Isso significa que a gasolina é ruim? Não. Significa que eu não tenho capacidade de dirigir até a cidade? Talvez não. Significa, por exemplo, que o meu carro não é o bom o suficiente? Não. Muitas vezes faltou você ter o combustível necessário para você chegar até lá. Tá? Isso pode ser, muitas vezes, faltou se comunicar, às vezes é uma questão de crença, mas muitas vezes é uma questão de referência. Né? Quais são suas referências? Porque a referência ela vai te dar o combustível para você chegar até lá. Tá? Então, muitas vezes, por que muitas vezes as mulheres têm dificuldade no relacionamento? Os homens têm dificuldade no relacionamento? Porque muitas vezes a referência que ele tem de relacionamento é o relacionamento dos pais. E aí você fica colocando aquela referência e você não consegue chegar lá. Eu não estou dizendo que os pais são errados, que não estou querendo. Eu estou querendo dizer para você observar quais são as suas referências, né? Porque nós perguntávamos quais são os teus sonhos, né? Quais são as tuas metas? E agora eu vou mudar um pouco a pergunta. Quais são as suas referências? Né? Então por isso que é importante a gente ter boas referências em relação às nossas metas, porque isso é fator importante na hora que nós vamos conquistar o nosso sonho, o que a gente quer, o que a gente sonha, enfim, né? Entende? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho como uma das referências em comunicação, né? Aí você pode dizer assim, nossa, Diego, mas você não tem nada a ver com ele. Pode ser que não lembre ele, mas que eu tenho assim uma admiração muito grande pelo Silvio Santos. Para mim ele é uma referência no Brasil em comunicação, entende? Por exemplo, durante muitos anos, quando eu ia empreender alguma coisa ou eu ia trabalhar minha auto performance, seja lá no que eu fizesse, eu tinha como referência o Ayrton Senna, né? Porque para mim ele era um verdadeiro gênio, né? Porque ele era uma pessoa que estudava, que era focado, então eu me inspirava muito no Ayrton Senna em relação ao foco. Mesmo eu sendo musicista, claro que eu tenho minhas referências naquela época que eu trabalhava como musicista, eu tinha a referência do Ayrton Senna em matéria de foco, porque era uma pessoa que tinha assim, um foco muito... ele era muito profissional no que ele fazia, entende? Então, você pode ter várias referências, né? E assim, procure ter as que fazem sentido para você e as melhores que alguém poderia ter, tá? Porque as referências, elas determinam muito onde você vai chegar. Quando se trata de metas, uma das minhas referências é o Anthony Robbins, né? Que é
a autoridade mundial em programação neurolinguística. Ele é nossa, é espetacular. Em matéria de terapia, o Bert Hellinger, Deepak Chopra, né? Para desenvolver minha técnica terapêutica, eu utilizei outras referências, como o Padre Zezinho. Entende? Ó, esse aqui é o meu mapa de mundo, são as pessoas que eu tenho como referência. A partir do momento que eu encontrar novas referências, eu posso trocar minhas referências ou agregar novas referências, enfim. Né? Então você pode trocar as suas referências, você não precisa mudar quem você é, apenas basta trocar suas referências. Se aquilo que você quer, para aquilo que você quer, aquela referência muitas vezes não serve, você pode trocar. E isso não tem nada a ver com personalidade, com valores, não. Tem a ver, quer dizer, tem relação, mas não precisa trocar de valores. Muitas vezes é questão de só trocar das suas referências. Então, quais são as suas referências? Né? É claro que na minha família eu tenho referências de valores, né, referências muito boas, né, da minha religião. Eu recebi isso também, a minha iniciação religiosa. Né? Mas, por exemplo, hoje eu tenho espiritualidade e não tem muito em relação com a minha religião. Tem a ver com outras pessoas que escrevem sobre espiritualidade, como já citei aqui, com o próprio Osho. Né? E aí, enfim, né? Vocês podem assim mudar as referências. Tá? Então, hoje, eu quero falar um pouco sobre esse assunto porque ele é muito importante antes da gente construir a meta. Construir o caminho neurológico, né? Responder as perguntas, trabalhar as crenças, claro, né? Mas esse ponto ele é fundamental. Inclusive eu consigo como terapeuta muitas vezes perceber que a pessoa está patinando porque eu começo perguntar quais são as referências dessa pessoa e eu percebo que aquelas referências infelizmente não vão levar para ela para onde ela deseja ir, onde ela quer chegar, né? E não existe referência certa nem errada. Existe referência, né? Só que você deve entender muitas vezes que determinada referência não vai te levar onde você quer. E aí eu vou contar uma pequena história aqui. Numa tribo de índio, existiam os pajés, os caciques, os índios, as índias, os índios crianças, enfim. E o cargo máximo social, né, o lugar social assim de maior autoridade é o cacique, é o chefão, aquele que manda. E nessa tribo um dia o cacique morreu. E aí eles decidiram fazer um ritual para eleger um novo cacique. Porque uma tribo precisa de um líder, né? Um grupo precisa de um líder, enfim. E aí o que eles escolheram? Bom, vamos testar, vamos pegar candidatos e vamos fazer um teste com eles. O que desenvolver a melhor auto-performance, for o melhor índio, né, nesse teste, ele vai assumir o lugar de cacique da tribo. E aí vieram 3 índios concorrer ao posto de cacique. E aí veio o primeiro índio. Então a prova era a seguinte: olha, nós vamos dar o mesmo arco e flecha e vocês vão atirar a flecha. O índio que atirar a flecha mais longe, numa distância maior, né, vai ser eleito o cacique da tribo. Aí veio o primeiro índio. O primeiro índio, como naquela tribo eles costumavam pescar com flecha, né? Então ele chegou na beirada do rio, aqui é um rio, certo? Aqui é uma margem e aqui é outra. E aí esse índio foi lá e mirou num peixe e atirou, né? Então a flecha caiu um pouquinho antes da metade do rio aqui, ó. Então essa foi a distância máxima que o primeiro índio conseguiu atirar sua flecha. Aí chamaram o segundo índio. O segundo índio pegou seu arco e flecha e atirou a flecha lá na outra margem do rio. Né? Então todo mundo aplaudiu, falou: nossa, provavelmente esse vai ser um novo cacique, né? Porque o primeiro atirou aqui, não chegou nem na metade do rio. O outro atirou lá depois da margem, né? Poxa vida. Então vamos agora deixar o arco e flecha para o último índio. E o último índio foi lá, atirou a flecha foi e atingiu o alto da montanha aqui, ó. Percebe? Aí todo mundo aplaudiu ele e aí ele foi eleito o novo cacique dessa tribo, porque ele conseguiu atirar numa distância maior, num lugar mais alto e tal, que ninguém imaginava, né? Mas vamos lá. Aí eles foram perguntar para cada índio como que eles tinham pensado antes de atirar a flecha, né? Quais eram as referências de cada índio, deles, né? De cada índio. Então o primeiro índiozinho disse assim: olha, eu era acostumado a atirar a flecha aqui na beirada do rio,
bem aqui perto do meu pé, porque quando eu vou pescar, os índios, ou, perdão, os peixes vêm aqui até a beirada. Então eu estava acostumado a tirar aqui. Então eu imaginei que o peixe tinha ido lá na outra margem, e aí eu consegui atirar a flecha até aqui, praticamente na metade do rio. Tá? Ok. Aí o outro índio falou assim, bom, eu também sou acostumado a pescar aqui, mas eu imaginei que se eu ficasse mirando em peixes, eu ia tirar somente dentro do rio. Então eu imaginei uma capivara lá do outro lado do rio, lá longe, e aí eu mirei na capivara. E realmente ele não chegou a atingir a capivara, mas ele atingiu muito próximo, o que já foi o suficiente para a flecha dele ultrapassar os limites do rio e ir lá do outro lado do rio, né? Aí todo mundo aplaudiu esse índio. E aí decidiram perguntar para o cacique eleito, o que você pensou, quais são as suas referências para você conseguir atirar tão longe? Lá no alto da montanha, onde é que você mirou? Ele falou, simples, eu fui lá e mirei na lua. Né? Então quer dizer, é utópico se você for perceber, mas foi o suficiente para ele conseguir um resultado muito melhor, com o mesmo arco e flecha e fazendo parte da mesma tribo. Então essa pequena metáfora, ela é para você, para todos nós, aliás, fazermos uma reflexão, né? Quais são as minhas referências? Onde é que eu estou mirando os meus sonhos? É próximo do meu pé? É logo ali? Ou é muito lá na frente? Porque assim, dependendo de onde você mira, é onde você vai acertar. Ah, mas eu acertei um pouco para lá, um pouco para cá. Mas isso vai revelar muito o seu mindset, o seu mapa de mundo. Tá? Então é muito importante a gente perguntar quais são os meus sonhos aqui, as minhas utopias. Né? Eu vou citar aqui uma professora chamada Olinda Guedes, ela é a minha mestre terapeuta, uma das minhas mestres, né? E ela sempre disse assim para mim, para nós, né? Não coloca o dinheiro na frente. O que ela quer dizer? Para você fazer as coisas lá vão ter? Não. Não coloca o dinheiro na frente. Não coloca o dinheiro na frente. Né? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas utopias? Quais são as suas utopias? Porque é isso que vai te manter de pé. E as utopias próprias, não estou dizendo para você que eu quero a paz mundial e ser o rei da ONU. Não, não é isso. Né? Mas você pode ter as suas utopias. E eu quero dizer para você, eu só vou citar, né? A Olinda, ela cita isso e ela vive muito bem isso, né? Então ela tem muitas utopias, tanto é que ela já participou até do programa da Fátima Bernardes, porque ela adotou 7 crianças, ela é mãe adotiva de 7 crianças e ela é sozinha, né? Sozinha, claro que ela tem uma equipe que ajuda ela, mas assim, ela adotou sozinha, né? Então uma atitude de muita coragem. Eu não estou aqui julgando, querendo dizer, mas eu quero dizer assim, sobre utopias, tá? Eu só estou citando um exemplo. Agora eu quero citar um exemplo meu, do Diego Fernandes Balieiro. Quando eu estava montando esse curso, eu me lembrei de uma utopia que eu tinha. Gente, e muitas vezes as nossas utopias, elas não precisam ser alegóricas, elas não precisam ser espalhafatosas. Gente, quais são os seus sonhos, quais são as suas utopias? Porque muitas vezes um sonho simples, ele já se torna uma utopia e já é o suficiente para gerar muita mudança e transformação, tá? Eu vou dizer para vocês um sonho que eu tinha e me veio à tona esse sonho semana passada. E me deu assim um sentimento de transbordar, de paz. Me deu, quando eu lembrei dessa utopia, eu senti assim muito gratificante. Foi gratificação que eu senti. Porque ela foi o suficiente para me trazer até aqui. Gente, eu não conquistei o meu sonho, mas ele me moveu todos os dias, todas as noites. Claro que houve altos e baixos, enfim, passei perrengue, mas hoje eu comecei a me emocionar internamente. Falei, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Não dá nem para acreditar. Vou dizer uma das minhas utopias. Eu tinha um sonho de ser alguém famoso. Eu queria ser um cantor famoso. Eu queria, só de falar eu já começo a sorrir, porque esse era o meu sonho e continua sendo. Eu não vou largar desse sonho. E sabe qual que é o interessante? Porque eu não tinha banda, eu não tinha instrumento, eu não sabia tocar, eu não tinha apoio da minha família para fazer isso, eu não tinha patrocinador, gente, eu não tinha nada. O que eu tinha? O meu sonho. Vocês têm noção do que é isso? Qual que é o teu sonho? Ser cantor. Você canta? Não, mas meu sonho é ser cantor. Você compõe? Não. Você tem apoio? Não. E o que você tem? Eu tenho um sonho. Gente, quando eu olho para trás, eu começo a ter assim um orgulho da minha criança, no sentido de como que ela foi utópica.
E como que esse sonho, por mais cafona que pareça ser, ele me transformou. Eu sou muito grato. Claro que depois eu fiz o trabalho de resgate, tornei certo muitas coisas, através da terapia, do autoconhecimento. Mas eu queria ser muito cantor. Gente, eu atraí pessoas que me ajudaram, outras que me passaram para trás. Atraí, nossa, muita coisa que deu errado, muita coisa que deu certo. Mas, acima de tudo, esse sonho me manteve em pé e me trouxe até aqui. Chegou um ponto onde eu fui diagnosticado de uma doença que não tinha cura. E esse sonho me fez atrair a cura certa e me transformar num terapeuta. E hoje eu tenho participação em livro best-seller. Hoje eu conheço terapeutas de alto nível, de alto impacto, tenho contato pessoal com essas pessoas. Conheci muitas pessoas que têm sede de ser líder, de se curar, de viver melhor em família, de forma ecológica, sem passar ninguém para trás. E o que me guiou não foi a terapia. A terapia eu conheci no meio do caminho, mas foi a minha utopia. Eu queria acertar a lua. E quando eu olho para trás, eu percebo, sabe o quê? Que quando as pessoas viam esse meu sonho, elas não contavam, mas elas davam risada. Por quê? Porque, gente, era impossível. Eu nunca tive patrocinador. Muito pelo contrário, teve muita gente aproveitadora, mas teve muita gente boa também, tá? Aos aproveitadores, as coisas ruins, eu dou lugar no meu coração. Porque eles me mostraram e me ensinaram muito, né? E me encorajaram a seguir em frente, tá? Aqui a gente não deve julgar ninguém. A gente está falando de utopia, as próprias utopias. Eu queria ser cantor. Meu sonho era ser famoso, era conhecer. E realmente eu conheci muitos cantores famosos, dividi palco com eles, toquei feiras, exposições. Gente, eu cheguei a fazer 11 shows seguidos. 11 shows assim, praticamente 2 semanas fazendo show toda noite. Então, conheci muita gente. E assim, é claro que quando você vai conhecendo, você vai percebendo que quando você chega lá, e eu conheci muitas pessoas, você vai percebendo que não é bem aquilo, né? É mais a jornada do que o final. Mas eu só me tornei o terapeuta que eu sou hoje, que eu estou dando esse curso aqui. Eu não estou querendo falar para você que você tem que ser um cantor, que você tem que adotar tantas crianças, não é isso. Eu estou pedindo quais são as suas utopias, porque foi essa utopia que me manteve vivo e que fez eu chegar até aqui, nesse momento, gravando esse vídeo para você. Tá? Então eu percebi que essa utopia, inclusive eu estou recuperando ela, porque eu percebo que ela vai me ajudar muito ainda. Talvez ajudar outras pessoas a não passar fome, porque muitas vezes eu tive muita dificuldade, porque internamente eu ainda existiam muitos vazios e carências, então muitas vezes eu trabalhava para matar a fome e não para prosperar. Então eu tive que me trabalhar em muitos aspectos para me entender isso, mas essa utopia pode me fazer ajudar muita gente. Quando eu percebi que como terapeuta eu impactava a vida das pessoas, eu conseguia ajudar essas pessoas, eu falei, nossa, essa utopia não estava errada. Porque ela precisa fazer sentido só para mim. Porque vai chegar um momento que você vai ter que acreditar em você mais do que você mesmo, mais do que as outras pessoas. Me perdoe, mas muitas vezes você vai ter que acreditar mais que você do que Deus. Entende? Chegou momentos, as pessoas falam assim, mas Deus te ajudou. Deus me ajudou muito. Eu confio e acredito em Deus. Mas teve momento que nem Deus estava perto. Por quê? Porque existe um momento que você é testado. Se não fosse a minha utopia, eu não estava aqui. Tá? E isso é uma história verdadeira. Eu pretendo escrever livros sobre isso, né? Não no sentido de fazer sucesso, mas no sentido de registrar essa história. Tá? Escrever um livro é uma utopia, sim. Porque quando você começa a fazer a tua utopia, você começa a não colocar mais o dinheiro, a vaidade, a prepotência na frente. Né? Eu gravei discos terapêuticos e eu nunca perguntei assim quanto que eu vou vender. Né? Simplesmente eu gravei. É a mesma coisa quando você vai ter filho. Muitas vezes você corre o risco dessa criança não nascer, de ela ter talvez uma deficiência, sem julgamento. Sim. E você ama mesmo assim. Tá? Então, amor incondicional. E se pergunte quais são as suas utopias. E qual o índio que você está sendo? O índio aqui do peixe, o índio da capivara ou o índio da lua? Né? Então, faça essa reflexão para que você possa estabelecer para você mesmo a sua utopia. E lembre-se, o universo ele não sabe a diferença entre uma Havaiana e uma Ferrari. Então por que é que você vai ficar sonhando em andar de Havaiana somente? Né? Sendo que você pode sonhar em ter uma Ferrari, né? Ou uma coleção de Ferrari. E lembre-se, gente, lembre-se disso, não coloque a vaidade, a prepotência, não coloque o dinheiro na frente dos seus sonhos, não coloque o dinheiro na frente de seus sonhos. Às vezes eu convido alguém, vamos fazer o curso?
Ah, e quanto que é? Quanto você cobra? Eu falei, venha fazer o curso, porque eu não quero saber. Claro que tem um valor, né? Depois, conforme a pessoa vai aprendendo, né? Ela pode agregar valor e vir a se decidir a investir no curso. Mas não é isso, gente. A gente deve aprender isso, né? Como postura de vida, né? Ah, mas então eu vou sair gastando, fazendo conta? Não. A gente justamente por isso que a gente vai estruturar a sua meta, trabalhar suas crenças, para você fazer isso de forma ecológica. Mas antes de fazer de forma ecológica, expanda o seu eu, né? Procure se conhecer através do quê? Dos seus sonhos, das suas referências. Quais são as suas utopias? Fica a dica de reflexão, tá bom? Um abraço, espero ter contribuído e até a próxima aula.